começando Mesa dos Notáveis. Eu agradeço o carinho da sua audiência e já começamos em grande estilo. Hoje é uma sexta-feira cheia de vida para poder trazer um tema como esse para nossa mesa. Eu conto com verdadeiras notáveis aqui na mesa hoje e, é claro, elas vão falar do que mais entendem, aquilo que Deus tem dado a elas a entender cada ano que se passa, e esse entendimento é sobre a importância de ensinar as crianças a confiarem em Deus em todo o tempo. Nós tivemos o privilégio há pouco de conversarmos com muitos especialistas falando sobre, a criança e a defesa da criança, mas por que não falar com elas que têm ensinado a palavra de Deus para as crianças e têm convivido com os resultados que isso tem gerado. Criação de filhos, você quer dicas para criar os seus filhos? Será que o seu filho está no caminho que deveria? Por isso eu vou cumprimentá-las agora, agradecendo a participação. Começo com a nossa querida pastora Márcia Silva, que sempre está conosco aqui no Batom e Bate-Papo, esse legado que a Vinha FM carrega. Pastora Márcia é a pastora da Igreja Videira, da Vinha Kids, e fundadora do Ministério Radicais Kids, é escritora, conferencista e também tem muito conhecimento de causa para nos ajudar nessa tarde. Pastora, obrigado por corresponder ao convite. Muito obrigada, Guilherme, pela apresentação, pelas honras. É um prazer estar aqui e quero dizer para os ouvintes e também telespectadores, que estão nos assistindo, que eu considero esse assunto sobre criação de filhos, que abrange muitos aspectos distintos, eu creio que é o pilar da nossa vida e considero mais importante do que cursos de MBA. Porque são os pais os primeiros que treinam esses profissionais, que inclusive eu considero uma das coisas mais importantes, para um profissional, para um político, para aqueles que estão em posições altas nos governos. A coisa mais importante é o caráter, e o caráter é algo que se forma na infância. Inclusive uma pergunta que nós vamos discorrer durante o programa, mas como é que se transfere caráter, Existe uma técnica? Existe um segredo? Por que alguns pais não atingem esse objetivo? Qual é realmente a receita? Eu sei que não existe nada mágico, pastora? Mas nós vamos... Com certeza. Nós vamos achar alguma coisa aqui. Conforme também a nossa mesa hoje, trazendo ainda mais riqueza, pastora Paula da Cruz, ela é pastora de crianças na Igreja Videira e também psicóloga, com experiências em atendimento infantil e orientação de pais e responsáveis. Pastora Paula, obrigado por corresponder ao convite. Eu que agradeço o convite feito pela rádio e me sinto muito privilegiado, muito honrado de estar nessa mesa com a minha pastora, em quem eu me inspiro para realizar todo o ministério, de pastorear crianças e também em quem eu me inspiro para educar e criar os meus filhos, Com certeza, eu posso dizer pessoalmente uma experiência incrível, porque eu cresci na Igreja Videira, recebi muito de tudo que nós vamos falar aqui hoje na mesa e quero também poder aplicar para você que nos acompanha no canal da Vinha, ao vivo aqui na Vinha FM no Mesa dos Notáveis. Então, já iniciando a nossa conversa, e você está com o WhatsApp liberado, ouvinte, 9999-72005. Pastora Márcia, o caráter pode ser transmitido de outra forma, senão com convívio? Olha, eu creio que o caráter ele é formado. Nós sabemos disso. A criança, ela nasce, mas ela vai receber informações, essas informações não são apenas palavras, ensinamentos que ela vai ter, mas ela vai observar, porque os primeiros anos de vida da criança ali, podemos afirmar os 3 primeiros anos, são sem dúvida os mais importantes na vida de uma criança. Isso é comprovado cientificamente. Profissionais afirmam isso, mas mesmo sem essa afirmação e comprovação da ciência, nós temos a palavra de Deus, que fala que nós temos que ensinar a criança desde cedo. Desde cedo são os primeiros anos, porque isso vai refletir por toda a sua vida. Então, eu creio que o caráter ele é formado. Agora, forma-se mais pelo exemplo do que pelas palavras. Porque os filhos aprendem mais pelo exemplo dos seus pais do que pelas palavras. Perfeito. Eu inclusive ouso colocar aqui na nossa conversa um estudo recente
muitas empresas publicaram o mesmo estudo que diz o seguinte, que pela primeira vez os filhos começam a ter um QI inferior dos pais, mostrando aí uma capacidade não só de aprendizagem, mas o que ele está muito ligado também ao discernimento de ações em momentos ímpares, né? A capacidade de resolver problemas. E os estudiosos acreditam que a internet e o distanciamento dos pais com os filhos geram essa falta de inteligência emocional. Pergunta até para a pastora Paula, como psicóloga, existe uma necessidade, então, de as atitudes dos pais serem mais presentes e também os pais lembrarem mais que eles estão ensinando enquanto estão vivendo ao lado dos filhos? Exatamente, essa frase que você falou, gostei muito. Os pais estão ensinando enquanto estão vivendo, né? Enquanto estão fazendo as ações cotidianas do dia a dia, a forma como os pais lidam com os problemas, circunstâncias difíceis, lidam com a rotina, com o contexto do dia a dia, ensina em todo o tempo. Então, existem pesquisas, né, que apontam que qual é a melhor forma de ensinar o seu filho a ler? Lendo. O pai e a mãe lendo. Qual a melhor forma de ensinar o seu filho a ter uma boa autoestima? Tendo uma boa autoestima. Qual a melhor maneira de ensinar o seu filho a confiar em Deus, que é o nosso tema, né? Confiando. Então, quando os pais vivem integralmente com a realidade, né, dos princípios e valores que eles carregam como importantes, isso é refletido no comportamento, e a criança, a primeira forma de aprendizagem é a imitação, através do modelo. Então, todo aprendizado é feito primeiramente pela imitação. Eu, inclusive, me lembrei, muitas crianças fazem um sucesso danado como pregadores mirins. Então, aquela criança pequenininha, né, o rapazinho de terno, gravata, e pregando com umas frases que o pessoal fala, gente, onde é que ele aprendeu isso, né? E repete o que ele ouviu, né? Uma imitação. Reproduz. Mas a imitação é só o primeiro estágio, precisa alcançar um estágio mais profundo, até se tornar parte da criança. É verdade. Guilherme, você comentou a respeito dessa pesquisa, né? E existe aí um resultado que é baseado no QI. Uhum. Eles devem ter uma forma de medir isso. Agora, eu acho que às vezes existe uma preocupação também muito grande com essa questão do QI, do tanto que ele sabe. Isso tem a ver com inteligência também, porque alguns têm uma capacidade maior de aprendizagem do que outros. Mas eu acho que o mais importante, é o que também você mencionou nessa pesquisa, é que os filhos não estão aprendendo a como solucionar problemas e se relacionar. Eu acho que isso aí não tem tanto a ver com inteligência, tem a ver com sabedoria. Porque são duas coisas distintas. A Bíblia fala que com a inteligência se edifica uma casa e com a sabedoria ela se firma. Então, eu acho que isso também é aplicado em relação aos filhos. Eu acho que uma coisa muito importante que os pais precisam ensinar para os filhos é se relacionar. Então, quando você aprende a se relacionar ali no contexto familiar, reconhecendo a autoridade dos pais, aprendendo a respeitar os seus irmãos, então isso vai refletir na sua vida. Então, por que às vezes nós estamos percebendo essa deficiência nessa geração de crianças? Eu penso que, na minha opinião, é que tem havido uma brecha entre as gerações. Então, nas gerações passadas, esse relacionamento acontecia muito espontaneamente, porque tanto o pai como a mãe, eles permaneciam mais presentes. A figura deles era presente ali na família. E no século passado, mais apropriadamente ali, a partir da década de 60, quando houve um êxodo maior, né, das mulheres saindo para trabalhar fora de uma maneira mais intensa, então é claro que a figura da mãe ficou mais ausente. E isso trouxe com certeza uma brecha. Mudou a maneira da família se relacionar. A Bíblia fala que a mulher edifica com sabedoria. Então, quem tem uma responsabilidade muito grande de passar essa sabedoria para se relacionar é a mãe. E eu acho que as crianças têm perdido isso, porque foi delegado para as instituições. Então, é claro que não é só uma questão de QI.
Porque aí você adquire informações, inteligência, existem técnicas, existem escolas boas, isso pode ser adquirido, mas relacionamento se aprende com pai e mãe. Meu Deus. Pastora, até essa pesquisa, né, indica e aponta, e foi até uma reportagem, acho que de 2 semanas atrás da Veja, que essa geração de 10 anos para cá é a geração do iPad, quando foi criado o iPad, que é a tecnologia, os vídeos, os jogos aqui na mão, né? O iPad é o famoso silenciador de crianças, né? Você tá num restaurante, de crianças, a criança tá gritando, né? alguém pergunta, cadê o iPad dessa criança? Descobrir. Então, vem muito... O poder de um iPad na mão de uma criança. E vem muito ao encontro disso que nós estamos falando. É o distanciamento da mãe, dos pais, e o fato dos pais delegarem, principalmente a mãe, né, que a senhora falou, delegarem a educação dos filhos para outras instituições. E agora não somente instituições, mas para a tecnologia. Então a criança fica muito vulnerável e fica com um acesso muito rápido, muito instantâneo, e aquilo ali acaba educando a criança, querendo ou não. Com certeza, mas esse elemento da tecnologia na criação de filhos é algo irreversível. Porque isso faz parte da geração hoje. É verdade. Então é claro que eles vão usar. Então ele está ali numa reunião de família. Todo mundo tem um iPad, o papai tem um iPad, a mamãe tem um iPad. Por que eu não posso ter um iPad? Não é verdade? É aquela história, você não quer que o seu filho tome refrigerante, então você também não pode tomar. Porque você vai ensinar pelo modelo, seu exemplo. Agora, a questão é a medida certa. Eu acho que essa é a expressão. A medida certa. Porque hoje as crianças também já estão recebendo videoaulas, percebe? Então já está mudando o padrão até da educação nas escolas, né? Que é a educação formal. Então é claro que isso vai fazer parte da vida deles. Agora, como que os pais vão usar? Na medida certa. Maravilhoso. E com o conteúdo certo, né? Exato. Com certeza. E a gente pode até indicar um conteúdo muito bom que nós temos. Eu inclusive queria saber, pastora Paula Marrom, onde é que tem um conteúdo bom para criança no Olha, YouTube? Eu vou falar, nós temos o canal Radicais Kids no YouTube, que tem conteúdos de palavra de Deus, de vida de Deus, de oração, de louvor, de música e conteúdo inspirado pelo Senhor, pela palavra de Deus, para as crianças. E inclusive, falando sobre isso ainda, antigamente tinha-se o costume dos pais dizerem assim, eu não quero que você anda com o Joãozinho, porque o Joãozinho não é boa companhia para você, meu filho, você não é igual a ele. O Joãozinho faz coisas que a mamãe e o papai não aprovam. Hoje em dia, a companhia não é mais ir à casa do amiguinho, o amiguinho vir até o seu filho, mas a internet. Então você precisa escolher as companhias, tem que selecionar. Mas você sabe um bom exemplo de como você pode ter a tecnologia como seu aliado na criação de filhos e criar filhos inteligentes? Eu quero saber. Fiquei curioso. O exemplo é o sistema de educação dos judeus. Porque eles criam filhos com base na Bíblia. Inclusive nas escolas, né, de educação infantil e ali também ensino fundamental, eles usam a Bíblia, que a Bíblia, no caso dos judeus, ali é a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles usam textos da Bíblia para alfabetizar. As crianças precisam memorizar, elas fazem provas, inclusive até na faculdade também existe, eles lançam mão, né, desses textos, porque tanto a política, a educação, como a religião ali do povo judeu é misturado, né, um mix. Agora, eu penso que isso é um grande exemplo, porque eles lançam mão da Bíblia para educar, para ensinar os seus filhos, e eles são hoje referência no mundo inteiro, porque o produto número 1 de exportação de Israel é tecnologia. Então, eles conseguem manter princípios familiares, princípios cristãos, não digo nem cristãos, né, porque eles não são cristãos, mas princípios bíblicos estabelecidos ali na palavra e terem, né, inteligência para abençoar o mundo inteiro. Inclusive, nós estávamos falando aqui de iPad, Waze. Então, essas tecnologias que hoje nós usamos, GPS, tudo foi inventado pelos judeus. Os judeus, eles são impressionantes. Tem outro dado sobre essa nação que é pequena, mas influencia o mundo inteiro, que eles têm o menor índice de analfabetismo do mundo, provando aí que eles entendem desse assunto. Esse assunto eu creio que é possível, sim, você ter a tecnologia como um aliado, um bom aliado.
sem abrir mão da palavra de Deus. É verdade. Com certeza. Nós vamos para o primeiro intervalo, mas antes eu quero ler algumas participações. Os ouvintes da Vinha, eles já colocam como a Lucinete Rocha, ela coloca boa tarde, notáveis, hoje está mais que top das galáxias. Obrigado, Lucinete, pela palavra. Ela coloca, eu queria saber como criar um filho de 2 anos e meio com autoconfiança e autoestima, inteligência emocional. Lucinete tem então um filho de 2 anos e meio. Uma dica foi dada aqui no ar, né? Que é conviver e ter também, né, pastora Paula? Você falou assim. Outra pergunta do Leandro: é possível influenciar um filho com pais separados? Meu filho tem 4 anos, passo com ele 1 ou 2 dias por semana. Tem um tempo reduzido, né? Influencia muito, né, na criação. E também a Camila coloca aqui, ela lá da Videira Recanto do Bosque, boa tarde, aprendendo muito com a pastora Márcia. Minha filha tem 5 anos e ela é boca de Deus na vida das pessoas. Vocês são uma bênção. Olha só, tem como ser boca de Deus só com 5 anos? Com certeza. Samuel foi, eu acho, com menos que isso. Ele profetizou para Eli, que era o sacerdote da nação. Maravilha. Rápido intervalo e na volta você, ouvinte, vai ter todas as respostas com as nossas notáveis. Hoje o programa falando sobre a importância de ensinar a criança a confiar em Deus. Nós vamos voltar com a pastora Márcia e a pastora Paula já já. De volta com um segundo bloco do Mesa dos Notáveis. Tema de hoje: importância de ensinar as crianças a confiarem em Deus em todo o tempo. Algumas participações já deixaram dúvidas importantes no ar, então eu quero agradecer a todo ouvinte que manda para nós aqui no nosso WhatsApp 9999-7205. A Ellen já coloca aqui: sou da Videira Bueno, amo as minhas pastoras, essas mulheres são instrumento de Deus na minha vida e elas estão mudando a minha vida. Obrigado, Ellen, pela participação. O Luciano Araújo já coloca a opinião dele, diz: boa tarde, Mesa dos Notáveis. Infelizmente essa geração é a geração TikTok, um total desastre. E a Sirlene já coloca: Mesa dos Notáveis, estou ligada para não perder nada nesse programa tão abençoador, porque tenho 3 filhos, somos da Videira Bueno, esse ministério faz parte da nossa vida e eles amam estar no Kids quando estamos nos cultos, faz a diferença na vida deles. Louva a Deus pela vida das pastoras. Já eu vou entrar nesse tema do Kids, né? O Domingo Kids. Eu quero aproveitar que a pastora Márcia está aqui, a pastora Paula também, para nós falarmos lá do início. Como é que começou esse Domingo Kids? A Estrela está aqui, né? Tia Paula. Tia Paula está aqui conosco, ela que faz parte do Domingo Kids online todas as vezes. Toda semana tá lá com as crianças, e é por isso também que nós vamos explorar. Mas antes, vamos a uma pergunta que fizeram para nós. Eu vou reapresentar para nossa audiência, que é rotativa, está aqui conosco, pastora Márcia Silva, nossa querida pastora da Igreja Videira e Vinha Kids, também fundadora do Ministério Radicais Kids, escritora, conferencista e também muito, muito amada por todos nós, apresentadora do Batom e Bate-Papo. E conosco também pastora Paula Marra da Cruz, ela é pastora de crianças na Igreja Videira, psicóloga com experiência em atendimento infantil e orientação de pais e responsáveis. Eu volto com uma pergunta de uma ouvinte. A ouvinte coloca da seguinte forma: boa tarde, notáveis. Tenho 2 filhos, mas eu preciso gerar neles autoconfiança, autoestima e inteligência emocional. Pergunta da Lucinete Rocha, e ela quer saber como é possível produzir isso no filho de 2 anos e meio dela. Olha, a psicologia é uma ciência humanista, né? Então, o conhecimento da psicologia, ele é limitado em relação a todas as coisas, né? Somente a unção de Deus é que é ilimitado. O conhecimento de Deus é que é ilimitado. E na Bíblia fala que a palavra de Deus é útil para o ensino, né? Então a palavra de Deus é que tem a riqueza e o conteúdo de tudo que nós precisamos, né? Então vou falar um pouco da psicologia, mas também enfatizando aquilo que a palavra de Deus diz. Eu até trouxe esse livro aqui, que é um best-seller, O Cérebro da Criança, que ele fala muito sobre isso, sobre moldar todo o comportamento e a mente, a forma de pensar, a personalidade, caráter da criança desde o começo, né? Desde os primeiros meses de vida. E eu vou ler só um pedacinho. Acreditamos veementemente no impacto positivo que os pais podem ter sobre os filhos e sobre a sociedade como um todo. Não há nada mais importante que você consiga fazer como pai ou mãe do que ser intencional sobre a forma como está moldando a mente dos seus filhos. O que você faz é fundamental. Então, em primeiro momento, a gente precisa ser intencional, saber o que nós estamos fazendo, né? Para ter uma boa autoestima,
autoconfiança, qual é a outra que ela perguntou? Autoestima, autoconfiança. Ela também pediu aqui inteligência emocional. Isso. É necessário, né, diversas questões que a criança precisa desenvolver. Aquele senso de individualidade, senso de pertencimento, o senso de poder, de autonomia, de competência, né? E ter também modelos para que isso aconteça. E aí eu quero trazer um pouco lá para a Bíblia, Salmo 78, que fala, né? Que eu tô com a versão aqui, que o Senhor estabeleceu um testemunho, eu vou resumir, né? E ordenou aos pais que o transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse os grandes feitos do Senhor e colocasse nele a sua confiança. Então existe uma grande diferença, né? Em ter total autoconfiança e em ter confiança no Senhor. A confiança no Senhor, ela não erra. A autoconfiança erra. Porque você confia na sua própria competência, né, tudo que eu falei no senso de individualidade, senso de pertencimento, tudo isso que gera a boa autoestima da criança. Mas isso é limitado, porque uma vez que todas essas estratégias podem ser frustradas, ou um comportamento ou outro pode sair errado, disfuncional, isso acontece em relação à consciência humana. Mas em relação à confiança no Senhor, não existe como, né, nós sermos decepcionados. Então, o que eu posso dizer? Em primeiro lugar, ser intencional, saber o que está fazendo. Em segundo lugar, entregar para a criança esse senso de pertencimento. A criança pertence a uma família natural e a família de Deus. Ele é filho amado de Deus. E a palavra de Deus nos garante isso, né? Essa autonomia, permitir que a criança passe pelas suas próprias experiências de fé, né? Orar e receber, né? O modelo através da Bíblia e o modelo através dos pais. Tudo isso vai gerando uma criança com boa autoestima, com inteligência emocional, né? E com essa capacidade de enfrentamento e de solução de problemas. Quando as técnicas científicas se esgotam, nos resta buscar o Criador da vida para saber o que realmente é efetivo na prática. E até a ciência, só completando rapidinho, até a ciência, ela rodeia, no fim ela vai cair naquilo que a palavra de Deus já disse há muitos anos atrás, né? Chega um momento que a gente começa a ouvir alguns cientistas e fala, mas parece que eu já vi em algum lugar isso que ele está falando. Geralmente, se a gente voltar, nós vamos ver o conhecimento de Deus. O Leandro também acrescenta uma pergunta, e você pode enviar sua pergunta, nós vamos fazer agora só essas duas e depois eu continuo. O Leandro diz o seguinte: é possível influenciar um filho com pais separados? Meu filho tem 4 anos e passo com ele 1 ou 2 dias por semana. Pastora Márcia. Bem, antes de responder essa pergunta, eu quero até fazer uma observação. Eu acho que a referência mais importante da minha pessoa para esse programa aqui é algo que não foi feito na apresentação. É que eu sou mãe de 2 filhas, Maria Clara e Ana Cláudia. Eu acho que isso é o que me dá mais autoridade para falar sobre criação de filhos. Com certeza. Não porque eu acertei 100%. Eu não tenho essa pretensão e nunca tive. Mas porque eu creio que isso tem me ensinado muito. E às vezes nós nos apegamos tanto a um currículo, né, bonito, mas esquecemos daquilo que é o mais importante, que é o fato de você ser um pai e uma mãe bem-sucedido. E eu quero também fazer uma outra observação, porque eu discordo de uma fala que foi enviada, né, por um ouvinte com muito amor e carinho, mas eu discordo. Essa não é a geração do TikTok. Isso, foi o Luciano Araújo. E não está perdida. Essa é a geração de profetas. Amém. Porque foi isso que Deus declarou. Amém. E eles não estão perdidos. Eles estão sendo alcançados com o evangelho da graça. Amém. E você vai ver com seus olhos o maior mover de Deus na história da igreja, que é através das crianças. Porque elas vão ouvir e elas falarão da parte de Deus. Amém. E nós falamos aquilo que nós cremos. Eu acho que começa com as nossas palavras. Os pais não devem falar algo negativo. Fale aquilo que você quer ver. Amém? Esse TikTok pode estar aí, mas ele não é páreo para a palavra de Deus. Amém. E eu percebo nas perguntas que muitos pais, eles agem assim, é como se pegasse a carruagem andando.
Porque as perguntas, é claro, e as dúvidas vão surgindo à medida que eles vão se deparando com a dificuldade de criar filhos. Mas eu creio que criar filhos começa com duas coisas. Primeiro, preparação. Eu aqui tenho uma pergunta para você. Qual livro você leu para ter o seu filho? Olha só. O que você leu quando sua esposa estava grávida ou quando você ia ser pai? Você teve pelo menos 9 meses para fazer isso. Você leu alguma coisa? Ou você acha que você ia aprender tudo sozinho? Um dia eu perguntei para um casal que já tinham mais de 10 anos de casados. Nós estávamos num aconselhamento. E eles estavam com problemas conjugais. Eu perguntei, falei, eu levei um livro para dar de presente, né? E perguntei, você já leu algum livro sobre casamento? E eles responderam, não. Aí eu até brinquei, falei, você já sabe tudo, né? Meu Deus. Mas existe uma pretensão em criar filhos. Olha, se você vai criar filhos, você tem que se preparar. Você se prepara para ser um profissional, você faz até cursos técnicos para exercer uma função numa empresa, mas não lê e não se prepara para criar um filho, que é o investimento maior e mais importante da vida de uma pessoa. Você está formando um ser humano. É o legado. Então, essa preparação é muito importante. Se você não leu, se você ainda não se preparou, então dá tempo. E a outra coisa que eu acho mais importante é a base. Então, entenda uma coisa. Mesmo que você tenha dúvida, dificuldades, ou que talvez você tenha se frustrado por ter tentado e falhado, o mais importante na criação de filhos, você tem que entender que você, como pai e mãe, você tem que formar uma base firme. E essa base firme diz respeito a você formar um ser humano integral, que é espírito, alma e corpo. Então você tem que se preocupar com a questão física, das necessidades físicas, as necessidades emocionais, que envolve amor, proteção, valor, mas também as necessidades espirituais. Uma vez que você está investindo nesses 3 níveis, você está formando a base, mas não significa que também você não vai ter ali dificuldades ou problemas. No caso dessa pessoa que falou sobre pais divorciados, então, quando você está criando o seu filho, você cria em cima de princípios. Mesmo sendo talvez um pai divorciado, você pode ensinar um princípio correto e dizer que a aliança no casamento é para sempre. Talvez falar, mas eu não tive essa experiência. Mas não significa que você não possa ensinar o que é correto. Então, procure focar nos princípios da palavra de Deus. Então, princípios como, por exemplo, a autoridade. A Bíblia fala que os pais têm que ensinar os filhos a respeitar, a honrar os pais. Então, eles vão aprender com os próprios pais. Isso é um princípio. Então, quando você ensina princípios, ele vai aprender aquilo que é o mais importante na sua vida. É claro que com isso vem associado também o exemplo. Agora, mesmo que você tenha uma experiência ruim, como é o do divórcio, eu creio que você deve apontar sempre para Cristo. Nunca leve o seu filho a ficar olhando só para você. Leve a olhar para Cristo. Porque quando ele aprende a olhar para Cristo, ele com certeza vai aprender o que é correto. Que maravilhoso. E eu agora vou entrar no tema que eu já queria discorrer com as nossas pastoras aqui, só para que o ouvinte tenha uma informação. A nossa igreja, a Igreja Videira, ela tem um trabalho com crianças que é uma referência no mundo. Existe uma união de igrejas chamada Global Kingdom Ministries, onde igrejas que ao redor do mundo têm pregado o evangelho, mostram o seu trabalho. E ministério com crianças, diferente do que se acredita, não é algo muito comum, né? Pregar o evangelho para crianças de uma maneira intencional e, na verdade, como uma missão. Então, aproveito até para pedir para que a pastora Márcia nos diga um pouco sobre como é que o Senhor tem dado ao Ministério Radicais Kids esse entendimento até chegarmos aqui. Nós sabemos de um objetivo, a rádio até, durante uma campanha de jejum aqui, colocou no ar para os ouvintes de 300 mil crianças. E como começou no coração das pastoras, da pastora Márcia, essa missão como Radicais Kids, que hoje supera aí as milhares de crianças, e um trabalho que, como eu já disse, não é comum. As igrejas não têm algo que seja exatamente como, não é uma salinha para crianças domingo. É isso mesmo, pastora Márcia? Olha, eu creio que
tudo que diz respeito ao reino de Deus começa em Deus, não começa no homem. Então, o Ministério Radicais Kids não começou com um projeto humano, seja meu ou do Aloísio, quando nós começamos a Igreja Videira. Embora foi no mesmo tempo, na mesma época. Porque eu creio que Deus nos chamou para o mesmo propósito. E o propósito é a edificação da igreja. Então, Deus estava vendo uma geração à nossa frente. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E eu creio que são mais altos porque Deus enxerga lá na frente. Quando você está num lugar alto, você tem a capacidade de enxergar melhor. A sua visão é mais ampla, não é? Sim. Então eu creio que Deus estava vendo não apenas ali aquela geração de pessoas que estava começando um ministério, mas Ele estava vendo à frente uma geração de crianças que um dia, né, iria crescer, iam se tornar adultos e até pastores. E Deus estava nos dando ali o material, a matéria-prima, que era o coração das crianças. E o nosso chamado é para pregar o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça inclui o sacerdócio de cada crente. E Deus então me disse exatamente isso. Quando você olhar para as crianças, veja nelas, líderes. Então Deus estava me dizendo o seguinte: eu quero que você veja nelas o potencial do sacerdócio de cada crente. Então aquilo que o Aloísio está ensinando lá no púlpito, você vai ensinar para elas. É claro que eu pensei, nossa, como que eu vou fazer isso? Que missão, né? Será que elas vão entender? E Deus falou para mim, não se preocupe, eu vou te ensinar. E eu fiquei tranquila, igual uma criancinha pega no pai, na mão do papai, eu falo, não, o papai vai te levar. Então tá bom. E foi assim que esse ministério nasceu, mas com uma direção, um propósito específico. E, na verdade, o que nós ensinamos para os adultos na videira e para os jovens é o mesmo que nós ensinamos para as crianças, é a mesma visão, é o mesmo ensino, é o mesmo evangelho, só que de uma maneira adaptada para as crianças. E tem um salmo na Bíblia, eu queria mencionar aqui, que é o Salmo 78, que diz lá no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui está falando, primeiro tem algo aqui interessante, que ele fala que não vai encobrir aos seus filhos, não fala aos meus, porque isso aqui não é uma tarefa só de você ensinar os seus filhos, mas também os filhos de outros. Então está falando de pessoas que são chamadas para ensinar e evangelizar os filhos de outras pessoas. Ele diz, não cuidar só do seu filho, mas também de quem eles estão próximos. E diz também que ouvimos e aprendemos. Então as crianças têm que ouvir e elas têm que aprender. Você mesmo mencionou aí sobre imitação. É bom que as crianças vão para a célula e elas comecem a imitar o líder. É bom que elas imitem ali o pastor Aloísio. Né? Uma vez tinha uma criança, um juvenil, né, de 10 anos sentado assim do meu lado no culto, e eu falei para ele, quantos anos você tem? E ele falou 10 anos. Eu falei, mas a gente tem uma sala para sua idade, é super legal. Por que você está aqui no culto? Vai para sua salinha. Ele olhou para mim e falou assim, não, eu quero ficar aqui, eu quero ouvir esse padre falar, eu acho ele engraçado. Falei, ok, então pode ficar. Mas ele estava ouvindo e com certeza recebendo. Então eu acho que é assim que nós vamos influenciar outras gerações. Nosso alvo aqui não é um estereótipo, né, que as crianças vão imitar, forma de vestir ou algo assim. Nós estamos falando de um espírito. Nós passamos um espírito. E a primeira coisa que essa criança tem que entender é que ela tem que nascer de novo. E ela só vai nascer de novo se ela ouvir o Evangelho. Que é isso? Que maravilha. Eu vou, depois dessa exposição, colocar aqui alguns ouvintes. A Sirlene já coloca aqui, Guilherme, quero pedir para as pastoras indicarem alguns livros para nos ajudar na criação de filhos. Então, como você diz, isso é exatamente o que eu também ia pedir. Ainda não sou pai, mas quero me preparar para esse momento. Então eu quero absorver tudo. Existe a escola de criação de filhos também aqui na nossa igreja, né, pastor? Sim. Inclusive nós estamos aqui com esse livro, né? Já a Paula também trouxe. Mostra aqui, Pedrão, na imagem. Vou pedir a Paula para mostrar. Esse livro é um livro que faz parte do nosso curso de criação de filhos, né?
Então, foi escrito por mim, pelo Aloísio. Então, eu peguei vários textos, né, que nós já usamos para ensinar, para dar também capacitações, e nós montamos, então, esse material que ficou muito rico, porque, na verdade, nós não falamos apenas da primeira etapa de criação de filhos, que é a infância, mas nós falamos da infância, da adolescência, até a fase adulta. Claro que a gente não abrange ali tudo, mas hoje em dia você cria filhos, eu vou até dizer para você, meu querido ouvinte, se você tem filhos, então se prepare, 20 anos. Pelo menos 20 anos, pastor? Mínimo. Eu já ia brincar aqui, porque tem algumas mães criando uns filhos de 40 dentro de casa, não é essa fase adulta não, né? Você nunca deixa, né, de se relacionar e de ensinar os filhos, mas eu creio que a fase de você formar mesmo, né, e corrigir e influenciar, são os 20 anos. 20 anos. Se tiver sucesso até os 20 anos, não vai precisar criar mais os de 40. Que maravilha. Com certeza. E, inclusive, em casas que nós temos uma quantidade de filhos maior, hoje em dia não é comum uma casa com 10 filhos, mas o que se ouve é o seguinte, depois do 5º, o mais velho já ia ajudando a criar o mais novinho e por aí ia. Mas se você errasse com o mais velho, já não tinha a ajuda dele com os mais novos, né? Vamos fazer bem feito. E uma pergunta, pastor, até aproveitando que a Sirlene perguntou sobre os livros, a criação dos filhos, ela passa por um método, uma metodologia, mas o segundo filho sempre vai ir mais fácil do que o primeiro, né? Não tem como. Se você errar no primeiro, dá tempo de consertar no segundo. Pelo menos isso. Olha, eu creio que melhor, a Bíblia fala que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Com certeza. Isso se cumpriu na minha vida. Eu sou a 6ª de 8 filhos. Uau! Então cresceu com muitos irmãos, pastor. Então quando eu vi os meus irmãos mais velhos apanhando, eu já associava, entendeu? A desobediência à consequência. Então eu comecei a ficar esperta, eu apanhei menos. Você diz para a glória de Deus, né? Então eu acho que é claro que as crianças aprendem, né, quando tem muitos irmãos, mas eu creio que os pais também aprendem. Eu quero até deixar essa palavra aqui. Tem muitos pais que têm medo de errar. Eu quero dizer algo para você, não se preocupe, você vai errar. Porque os pais, eles erram, mas não significa que vai ter uma consequência assim tão negativa ou vai acontecer uma fatalidade. Eu creio que os pais que são sábios, eles vão aprender com outros pais que acertaram. Sim. Essa história de querer aprender tudo sozinho é uma ilusão, né? Você vai gastar muito mais tempo. Então, pega um atalho e vá aprender com aqueles que já acertaram. E eu penso que isso é algo que nós estamos fazendo aqui, compartilhando e até indicando livros também. Eu acho que os pais devem fazer cursos de criação de filhos, expor os ouvidos ali, ouvir com outros que já acertaram, porque com certeza vão errar menos. Com certeza. Vamos para o último intervalo. Na volta, eu tenho a participação aqui de algumas ouvintes, como a Sarinha e outras também que mandaram até áudios para nós dizendo a palavra de Deus. É isso mesmo, Mariana? Na volta, então, eu quero conferir a participação dessa audiência qualificada das nossas crianças também. E no último bloco, além de mais dicas, nós queremos aqui ouvir das pastoras como você deve iniciar caso você já esteja pilotando um avião e tenha agora que aprender a pousar esse avião mesmo estando lá em cima. Já, na volta, o terceiro bloco do programa falando sobre a importância de ensinar a criança a confiar em Deus. Estamos de volta e agora no nosso programa tem uma audiência qualificada do Mesa dos Notáveis. Eu agradeço a todos que participam pelo carinho e já anunciei aqui que eu ia colocar alguns áudios na volta, porque, ouvinte, hoje nós temos aqui nossas convidadas, pastora Márcia Silva, pastora da Igreja Videira, também da Vinha Kids, fundadora do Ministério Radicais Kids, escritora, conferencista e mãe da Maria Clara e da Ana Cláudia. Obrigada. Que inclusive coloca ela aqui como uma pessoa qualificadíssima para falar sobre o tema. E também pastora Paula da Cruz, pastora de crianças aqui na Igreja Videira, psicóloga com experiência em atendimento infantil e orientação de pais e responsáveis, e também mãe, né, pastora também Paula? Também mãe. E inclusive os filhos da pastora crianças. Paula estão ali brilhando no canal dos Radicais Kids também, atuando lá, né? Ensinando a palavra de Deus de todas as formas. Vamos ouvir o áudio da nossa audiência qualificada? Deixa eu ouvir então primeiro a Beatriz. Olá, Beatriz.
Eu gosto muito da salinha, gosto muito de você. Eu aprendo muita coisa na salinha e graça e paz. Olha só, e graça e paz, pastora Márcia. Ai, Beatriz, a sua participação foi a melhor desse programa. Com certeza. Muito obrigada. Vamos ouvir só mais uma então, e aí nós já continuamos. É a Ruth que está falando. Bom dia, gente. Eu sou a Ruth Montanaro. Sou filha do papai Antônio e filha da mamãe Jéssica. Eu quero falar um versículo hoje. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Eu acho impressionante, estava comentando aqui que a criança poderia ter falado tantas coisas, Sim. né, sobre o que nós estamos falando, mas achei bom que o que a gente conversou aqui trouxe a memória da criança um versículo, e ela quis falar o versículo, né? Participação é verdade. também. É poderoso. Eu posso dizer que existem milhares de crianças aprendendo versículos por causa do Ministério Radicais Kids. Tem um versículo do dia lá no canal do YouTube, como é que é, pastor? Versículo da semana. Versículo da semana. Que a gente ensina de 3 formas. Aliás, ensina o tempo todo durante o episódio, né? Mas usando principalmente 3 formas. A música, a coreografia do versículo e também o próprio versículo dito, né? Várias vezes e com atividades. Eu creio que quando nós colocamos a palavra na boca das crianças, nós estamos ensinando as crianças a vencer o inferno. Que coisa poderosa. Porque o Salmo 8 diz que da boca dos pequeninos e de crianças de peito, tiraste o perfeito louvor para fazer emudecer o inimigo. Você vence o inimigo, não é às vezes só deletando ou vigiando a rede social, não permitindo que ele veja algo. Isso é bom. Mas você vence na hora que você coloca as armas certas na mão do seu filho. Jesus venceu o diabo através da palavra, falando, está escrito. Então, ensinar versículo para as crianças não é só um quadro que nós fazemos na célula, no culto, ou algo bonitinho que a gente gosta de fazer com eles. Não, nós estamos, na verdade, treinando as crianças para guerrear contra o inferno. É verdade. Hoje, nesta geração, as armas do inferno, elas estão apontadas para as crianças. Elas são o alvo número 1 do diabo. Destruir essa geração de crianças. Então, eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui para aqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Você que é pai e mãe, o que você tem feito para treinar o seu filho para guerrear contra o diabo? Eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer, já que é parte do programa, eu não estou aqui para pregar, não é o batom e bate-papo, mas fique à vontade, pastora Márcia, aqui também nós queremos ouvir. Mas nós estamos falando como levar o seu filho a confiar em Deus. A primeira coisa é levar o seu filho a ter uma experiência com Jesus. Então, você não vai levar o seu filho a Jesus, não, você vai levar Jesus ao seu filho. Então, você vai pregar o evangelho para o seu filho. Foi o que Jairo fez. Ele fala que Jairo era um homem importante e a filha estava morrendo. E ele foi atrás de Jesus e levou Jesus à sua casa. Então, foi o pai que levou Jesus à casa. Então, cabe aos pais fazerem isso. Levar Jesus. E você leva quando você prega o evangelho. E quando você faz ali uma oração simples de confissão, para que seu filho possa repetir. Eu fico imaginando também, pastora, que quando as pessoas pensam em curto tempo, eu preciso resolver esse problema com meu filho, ele é muito bagunceiro, eu quero eliminar o problema de uma maneira rápida, sem pensar a longo prazo. Mas olhando para o que a palavra diz, quando ela cita que os filhos são flecha na aljava do guerreiro, na mão dos pais, então os filhos são como uma verdadeira arma para atingir um objetivo. Então as crianças, elas precisam ser enxergadas por seus pais dessa forma. É verdade. Agora, qual o objetivo, né? Eu penso que dar uma escola boa é bom, tudo isso faz parte, né? A educação, ensinar, ter o exemplo dos pais, mas a Bíblia, né? Quando eu falei sobre os princípios,
é preciso estar fundamentado em princípios bíblicos. E a Bíblia fala em Efésios 6, diz assim, para os pais e também para os filhos, começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E os pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a disciplina aqui, disciplina significa, primeiro, treinamento e não correção. Quando fala disciplina, já pensa em pegar a vara. Na hora. Primeira imagem que vem é a do cinto. Mas aí você já está corrigindo algo que foi ensinado, mas que não foi aprendido. Isso aí já é a segunda parte. Mas, primeiramente, disciplina significa treinar. Então, você tem que treinar o seu filho a fazer o quê? É o que a Bíblia está falando, a obedecer. Não é isso? Está falando como que o filho vai aprender a obedecer? Com o pai e a mãe. Então, quando tem a desobediência, tem a correção. E fala também da honra. Honrar é reconhecer a autoridade. Sim. Quando não existe a figura ou o princípio da autoridade ali na família, de uma maneira clara, os filhos com certeza vão apresentar problemas sérios. Não é problemas simples, é problemas sérios na fase adulta. Porque uma grande parte, mas é grande mesmo, de pessoas que estão hoje dentro das penitenciárias, é porque elas não aprenderam a reconhecer a autoridade dentro de casa. Ou não tiveram, né? Um pai e a mãe para ensinar isso que a Bíblia está dizendo, obedecer. Lidar com limites. Lidar com limites. Eu quero até fazer essa pergunta. A frustração, até onde ela deve existir e como é que um pai administra? Pastor Paulo, como que a frustração pode ser uma ferramenta de ensino na criação de filhos? Frustração é uma condição emocional, é um sentimento que a pessoa tem quando ela é contrariada, quando ela ouve o não, né? Então eu falo em todos os aconselhamentos de criação de filhos, até como psicóloga, né, em relação ao tratamento das crianças, existe 2 regras básicas que eu sempre coloco, né? Obedecer e aprender o não, aceitar o não. Aprender a aceitar o não. Então, o que é aceitar o não? É saber ser contrariado, né? E não ter comportamentos errados porque foi contrariado. Pode ser frustrado? Pode ficar contrariado? Pode, né? É normal. Agora, aprender a lidar com a frustração é a grande chave do sucesso do adulto, né? Que ele vai aprender a não precisar roubar para ter aquilo que ele quer. Então, assim, se a gente for pegar em pequenas proporções, a criança que nunca é frustrada, né, nunca aceita a frustração, lá no futuro ela vai aprender, então eu não posso ter, então vou roubar, né? Então, a frustração, lidar com a frustração é muito importante. E é interessante que Deus também, ele já previu isso, né, na criação. Porque quando você fala de verdade. Frustração, isso remete também a regras. Limites, né? Limites, disciplina, obediência. E nós vemos que lá na criação, Deus estabeleceu uma regra, só uma. Não eram muitas, era uma regra. Uma única. E aparentemente uma punição. Não parecia difícil. Não parecia ser tão difícil essa regra. Uma punição. Então, eu penso que os pais, eles vão lidar com frustrações, sim, e é bom para a criança, né? Ela vai ser saudável. Agora, ela precisa saber que tem regras. Quem estabelece regras são os pais. E não precisa ter muitas regras ali na casa, mas precisa ter algumas e precisam ser constantes. Então, aquilo que era errado ontem é errado hoje. Então, regras são boas. Por exemplo, você não vai ver televisão até tarde. Então, na minha casa, quando minhas filhas eram pequenas, nós tínhamos regras. Na hora que o papai ia dormir, todo mundo ia dormir. Olha só. Então, o papai sempre dormiu cedo. E até hoje. Continua. Então, as minhas filhas não ficavam assistindo televisão, nem na infância e nem na adolescência. E elas não tinham televisão no quarto também. Então, quando íamos dormir, elas também iam dormir. Então, isso era uma regra. E sempre aconteceu. Agora, eu penso que quando não tem regras,
quando elas não são claras, né? E isso acaba ficando muito confuso para a criança. Né? E é tão interessante que o controle emocional, a gente, quero ter controle emocional. Como ensinar o meu filho a ter controle emocional? Ele vem através do controle externo. Ninguém desenvolve um controle emocional por si mesmo. Deve ter aí, né? Um caso ou outro que conseguiu, né? Que tem aí uma inteligência emocional muito bem elaborada. Mas a grande maioria, a regra é que a criança, ela primeiro é controlada por regras e limites, né, que delimitam o comportamento, a ação, o sentimento e o pensamento. E aí ela internaliza o controle inibitório, né, que ela vai ter lá no futuro, o controle emocional, e tem também na infância o controle emocional. Precisa ter a regra, precisa ter o limite. E isso ter o exemplo. Ter o exemplo. E isso é bíblico, né? E isso o Senhor já nos ensinou, né? Tudo existe uma lei de semear e colher, uma lei de regras e limites e de consequência caso isso aí não for cumprido. Fica uma dica para as mães. Sim. Faz o teste da barata. Teste da barata? Se você ver uma barata e você não gritar, significa que você está ensinando a sua filha a ter controle emocional. Olha que vai ter muita mãe reprovada nesse teste. Nesse aí. Por que as meninas, elas veem uma barata e gritam? Porque os pais também se descontrolam. Porque a mãe já ensinou. Quando você vê uma barata, você grita. Diz, é a única coisa que ela aprende de imediato, né? Ai, meu Deus. Eu, inclusive, vou aproveitar a oportunidade para dizer que o ouvinte vai participar de um sorteio. A pastora Márcia já até colocou aqui à disposição. São 4 livros. Então, nós vamos ter, para você que ouviu falar da apostila Criação de Filhos, vai participar do sorteio quem enviou mensagem para nós aqui no programa já estou errando o programa, Mesa dos Notáveis. O Batom em Bate-Papo você acompanha com a pastora Márcia aos sábados, mas hoje no Mesa dos Notáveis, especialmente, você vai concorrer à Criação de Filhos, essa apostila que a pastora Márcia e o pastor Luiz escreveram, um estudo essencial para aqueles que querem criar filhos vencedores. Na minha mão aqui, A Criança no Mover de Deus, o livro do pastor Aloísio, Investir em Crianças é Salvar a Próxima Geração, e também A Criança é Membro do Corpo, esse livro da pastora Márcia, que foi tema até de uma conferência nossa. Exatamente. Colocou aí, inclusive, milhares de crianças lá no Goiânia Arena, na nossa conferência. Foi histórico esse dia. É verdade. Então, você que quer concorrer, continue enviando mensagens. E antes de eu fazer uma das últimas perguntas, nós estamos caminhando para o final do programa, impressionantemente, passou muito rápido. Eu vou pedir para que o Gessé coloque um áudio. As crianças agora continuam enviando áudios e parece que nós temos 2 crianças cantando um versículo. Aqui mandou para mim a Maria Luísa e também alguém junto com ela. Vamos ouvir. E a Isabela. Solta. Olá, eu sou a Isabela. E eu sou a Maria Luísa. Somos da videira de Senador Canedo e vamos cantar um versículo. Não é da vontade de Deus que nenhum pequenino se perca. Não é da vontade de Deus que nenhum pequenino se perca. Mateus 18:14. Mateus 18:14. E olha que a Isabela, eles são afinadíssimos, hein? Maria Luísa e Isabela. Obrigada pela participação aí das crianças. Elas aprenderam, foi no canal, pastora Paula? Foi, essa música está lá na lição 3. Lugar de criança é na igreja. Não é da vontade de Deus que nenhum destes pequeninos se perca. Olha só. É aquilo que nós ensinamos. E a referência na ponta da língua por causa da música, estratégia maravilhosa. Guilherme, eu queria retomar aqui uma pergunta, eu não sei se foi uma pergunta ou uma colocação de um ouvinte que você fez e ficou no ar. Parece que ela perguntou como fazer um pouso tranquilo. Isso. Algo assim em relação à criação de filhos. Porque já estava pilotando um avião, então não teve tempo para se preparar. Mas agora que o problema já existe, como resolver essa criação que já começou errada, né? Eu imagino que a aplicação, pastora, seja no seguinte sentido: como é que eu vou disciplinar um filho adolescente que eu já ensinei errado, eu já errei, mas eu quero consertar e quero pousar o avião sem saber como pilotar? Sim, bem, eu gostaria de retomar, porque eu achei interessante, assim, até a menção dela, né, de falar do avião e pousar. E eu queria lançar mão também, né,
dessa ilustração e dizer aqui, eu penso que o papel dos pais é construir uma pista iluminada. Se um avião precisa pousar, ele precisa de uma pista iluminada. Não interessa se é de dia, se é de noite. Principalmente se for à noite. Em tempos difíceis e obscuros como o nosso. Sim. Que muitas vezes, adolescentes, as pessoas de maneira geral, às vezes não têm referenciais de como seguir. E às vezes nem um padrão. Porque não recebeu isso na infância. Então eu creio que para nós como pais cristãos, a nossa responsabilidade é construir para os nossos filhos uma pista iluminada, para que eles possam saber pousar nos momentos difíceis. Um avião que não tem uma pista, com certeza, se tiver qualquer problema, qualquer situação e ele não conseguir pousar, ele vai cair. Ele vai desmoronar. E com certeza as pessoas vão morrer. Então, o que significa construir uma pista iluminada? Eu penso que é um processo que você precisa seguir na infância. E quando eu digo infância, eu estou dizendo 12 anos. Os pais têm 12 anos, que é o tempo da infância, para construir essa pista iluminada, através de um processo em que você vai evangelizar o seu filho, em que você vai ensinar princípios para o seu filho e que você vai treinar o seu filho. Nesses 3 aspectos que nós falamos aqui, que a Bíblia fala, que abrange o ser integral do homem, espírito, alma e corpo. Nós temos um livro, eu tenho um livro em que eu falo a respeito do ministério com crianças, você abordou isso aqui também, mas se aplica à criação de filhos, que chama O Processo Espiritual na Infância. Então, existe um processo, ele é espiritual, existe um processo emocional, não é, Paula? Existe um processo também que é físico, que a criança precisa desenvolver, crescer, se alimentar, para que ela possa ter uma infância saudável. E eu penso que, à medida que você vai entendendo isso, você vai construindo essa pista segura. E os nossos filhos podem sim, eu creio, chegar ao final da infância com 12 anos e elas terem uma boa autoestima, terem identidade, terem uma experiência de novo nascimento com o Senhor e terem já as bases do caráter de Cristo. Sabe por quê? Que eu digo isso com 100% de certeza? Por quê, pastora? Porque Jesus tinha. Com 12 anos. A Bíblia faz questão de registrar um episódio de Jesus com 12 anos. Não se registra nada da infância em relação a como ele foi criado, mas com certeza nós sabemos que foi com base ali na cultura cristã. Cristã não, desculpa, judaica. Mas fala do nascimento e depois já fala do final, que aos 12 anos ele tinha convicção que ele era o Filho de Deus, quando ele estava no templo ensinando os escribas, né, e os doutores ali da lei. E ele também demonstra um caráter irrepreensível, porque ele trata José e Maria, seus pais, com respeito e com obediência, como a Bíblia diz em Efésios 6. Que maravilha! Eu quero ter filhos com 12 anos já preparados como Jesus era. Inclusive, alguns ouvintes estão perguntando aqui, a Helena coloca o seguinte: aonde eu matriculo os meus filhos para fazer eles construírem juntos com a Igreja Videira essa maturidade? A Helena, inclusive, ela diz que é irmã da nossa igreja aqui, mas essa é a sensação. Onde nós podemos colocar os nossos filhos, o que deve ser feito, enfim, qual é a estratégia acertada de pais que acertam o objetivo? Onde eles matriculam no sentido de educação formal? Uma escola? Eu penso que a Helena colocou aqui em relação à escola formal mesmo. Eu vou deixar você responder, Guilherme. Onde você estudou, Guilherme? Onde você estudou? Eu vou falar de um lugar que me ensinou princípios cristãos. Eu não conheço outro lugar semelhante, seja tão maravilhoso, que foi a Escola Videira. Escola Videira foi um dos lugares onde eu mais aprendi. Guilherme foi um dos nossos alunos, né? Eu me lembro uma vez que eu ouvi de uma pessoa, você já trabalhava aqui, né? Sim. Na rádio, e eu ouvi de uma pessoa dizendo, falou, olha, eu estou treinando uma pessoa excepcional. Não, ele é assim, falou do caráter, falou da questão espiritual, né? E eu fiquei esperando para saber quem era.
Aí falou assim, Guilherme Rigonato. Eu falei, olha, me desculpa, mas esse aí não foi você que treinou. Esse aí você não você vai já pegou ele pronto. É verdade. Eu, inclusive, me recordo dos dias de Domingo Kids, nosso início, quando o Senhor estava fazendo, fiz parte desse mover. Então, falar desse assunto, para mim, é falar do que Deus fez na minha vida, na minha infância também. É verdade. Que alegria, eu vou pedir para a pastora Paula, inclusive, nos dizer, pastora, quando um pai e uma mãe conseguem atingir esse objetivo? Quando é que eles podem dizer, atingimos o objetivo que nós tínhamos com os nossos filhos em colocá-los no caminho de Deus? Eu acredito que é uma construção, é uma continuidade, né? A gente nunca deve chegar num momento e falar, eu já sei tudo, eu já consegui, meus filhos são super bem educados. Aqui na nossa apostila, até a fala da pastora Márcia fala que até os 20 anos nós temos essa missão de afiar essa aljal, essa flecha, sim, que será lançada para um alvo certo, né? Então, quando a gente atingir esse processo espiritual, conseguir realmente ter essa confiança de que de nossa parte nós podemos falar, mostrar e viver, né? Vivenciar a palavra de Deus na prática, o evangelho, as experiências com Deus, a ponto dos nossos filhos participarem conosco, né, de tudo isso. No momento que a gente constrói essa pista iluminada, gostei demais dessa ilustração, essa pista iluminada para os filhos, né? Então a gente segue essas etapas, né, do processo espiritual da infância. O evangelismo, quando a gente fala de Jesus para os nossos filhos, quando a gente consolida, ensina com a palavra de Deus, com o conhecimento dos princípios da palavra de Deus e treina os nossos filhos em todas essas competências físicas, espirituais e emocionais, né? Quando a gente tem essa convicção, e é intencional, né? Lembrando essa fala aqui do livro secular que a gente colocou, é intencional em tudo isso. Sei o que eu estou fazendo, estou convicto, não porque confio em mim mesmo, mas porque eu confio no Senhor, que me deu, através da sua palavra, a capacitação de transmitir tudo isso aos meus filhos. Que maravilha! E eu vou finalizar com essa pergunta para a pastora Márcia. Deixa eu perguntar, será que a gente chega nesse momento, pastora? Porque eu tenho filhos pequenos, né? 10 e 8 anos. A gente chega nesse momento, conclui, qual foi a fala que você... Eu não cheguei nesse momento. O momento em que você diz, eu atingi o meu objetivo enquanto pai, consegui alcançar que os meus filhos fossem uma família bendita. Olha, eu creio que é possível. E eu penso que assim como os filhos também precisam ver Cristo nos pais, eu acho que esse momento é quando os pais veem Cristo nos filhos. Quando você vê os seus filhos confessando Jesus, lá em 3 João diz, eu não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Eu creio que esse é o momento. Não significa que o trabalho terminou, mas significa que você já entregou agora na mão do especialista em criar filhos, que é o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo está lá, ele é residente no coração dos filhos, você pode ter certeza absoluta que você vai acertar. Amém. Glória a Deus. Amém. Com uma frase dessa, inclusive, nós finalizamos o programa de hoje. Quero agradecer, pastora Paula, muito obrigado pela presença, e em outras oportunidades, tenho certeza que nós vamos estar aqui no Mesa dos Notáveis, mas fica o convite para o ouvinte da Vinha e também quem participa, assistir a tia Paula lá no canal do Radicais Kids. Vai lá. Obrigado, muito obrigada, agradeço muito, porque hoje eu aprendi tanto, né? Fui ainda mais inspirada, motivada a continuar criando os meus filhos, né? E também evangelizando, conduzindo, consolidando o filho dos outros, né, pastora? Hoje para mim aqui foi um grande privilégio, um grande aprendizado, espero ter contribuído também.
Muito obrigado também à pastora Márcia Silva. Pastora, nós queremos a senhora sempre aqui no Mesa dos Notáveis, viu? Sempre eu não sei, mas eu estarei. Vamos dizer, o convite vai chegar sempre, mas nós já temos sido muito abençoados no Batom e Bate-Papo. Ganhou um novo formato agora, né? Sim, o vídeo. Novo visual. Nós estamos com um novo visual. Você que ainda não assistiu essa nova temporada, já corre lá no canal da pastora Márcia também para assistir. Mas eu quero agradecer, pastor. Hoje foi um dia de muito aprendizado, como a própria pastora Paula disse. Obrigado, Guilherme. Obrigado também você, ouvinte, espectador. E eu quero deixar aqui a minha última fala, dizendo para você, eu não sou uma especialista em criar filhos, mas um dia eu fiz uma oração e ela foi definitiva na minha vida. E eu quero deixar isso para que você faça também. Essa oração ela está escrita no Salmo 127. Eu vou dizer para você que só a primeira parte do primeiro versículo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui está dizendo claramente isso. Seu trabalho pode ser o melhor que você pode fazer, mas será vão, se não for o Senhor que fizer. Porque Deus não divide a sua glória. Então, se nós estamos criando filhos para Deus, toda a glória tem que ser de Deus. Então ele precisa fazer o trabalho 100%. Apenas reconheça a sua impotência em fazer dos seus filhos vencedores e deixe o Espírito Santo te guiar. E fala para o Senhor, que seja o Senhor a tomar o controle da minha casa e da criação dos meus filhos. E com certeza você vai se alegrar com os resultados. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastora Márcia, pastora Paula, e a você, ouvinte, que acompanhou essa conversa. Seja abençoado quantas vezes quiser e envie para quem você quiser no nosso canal da Vinha FM, youtube.com/Vinha FM. Você confere essa conversa quantas vezes você puder. Deus te abençoe e uma nova edição do Mesa na segunda-feira. Forte abraço e até lá.